Começando mais um episódio do podcast Business Designer, que é o podcast que eu criei aqui para compartilhar a minha experiência, a minha jornada como empreendedor no mercado criativo. A gente, como profissional criativo, tem muita riqueza de curso e aula, enfim, conteúdo mostrando o trabalho técnico, como fazer, como mexer em ferramenta, Photoshop, IA, enfim. Mas você empreender e saber como construir um negócio ao redor dessa sua habilidade, né? Tem poucos materiais, poucos conteúdos que falam sobre isso. Então, eu resolvi trazer aqui para compartilhar com vocês essa minha experiência de como está sendo. Esse ano eu resolvi abrir meu próprio estúdio de construção de marca, de branding, focado em harmonização. Então, estou trazendo para vocês aqui como que está sendo essa jornada. Esse é o primeiro episódio, inclusive, em vídeo. Estou fazendo um teste aqui, quero subir no YouTube também. Então, se você está no YouTube aí, seja bem-vindo, já curte, deixa a sua inscrição também, que é importante. E ao longo do tempo aqui no episódio, se tiver algum assunto específico que você achou pertinente, comenta aí o que você achou, quiser dar sua opinião, fica à vontade. Aqui é o lugar da gente trocar ideia. Nesse episódio específico, eu queria trazer para vocês um pouco de como que está sendo essa evolução, né? Então, desde o último episódio já tem, acho que mais de um mês, se eu não me engano, que eu não postei, muito por conta da minha negligência, de certa forma, né? Que a gente é muito bom em procrastinar de forma sofisticada. A gente se cerca de várias atividades que não necessariamente são essenciais para o nosso negócio, mas isso ameniza um pouco a culpa da gente não fazer aquilo que dá resultado de fato, porque a gente está ocupado com outras coisas. Então, produção de conteúdo, acho que já está mais do que claro para todo mundo que nessa geração que a gente está, nesse ano, com essa ascensão de IA, é o mínimo que toda marca, todo empreendedor deve fazer. Se você não está presente ali na rede social, dificilmente você vai conseguir construir autoridade, vai conseguir se fazer conhecido, e depender de tráfego, a gente sabe também que não é a melhor solução, porque se uma plataforma dessa mudar as diretrizes ou se alguma coisa acontecer com o governo e bloquear essa plataforma, você deixa de ter lead, deixa de ter comunicação e conteúdo, porque você depende exclusivamente de um canal ali. Então, quanto mais canais orgânicos você tiver de comunicação, é melhor. Então, estou trazendo esse formato aqui de vídeo, justamente para testar isso também. E o que eu quero trazer para vocês nesse episódio é o que aconteceu, né, nesse gap entre o último episódio que eu lancei e agora. Não lembro exatamente quanto tempo que passou, mas já tem um mês ou meses, pelo menos. Nesse meio tempo, consegui fechar o primeiro grande contrato aqui no estúdio para cliente de harmonização, de fato. Na verdade, foram dois. Mas o primeiro deles foi para uma clínica na Califórnia, de uma brasileira. Ela empreende junto com o marido lá, eles são sócios. E vieram até mim, me buscaram, queriam fazer uma reunião. Eu não prospectei de fato eles, né? Nos episódios anteriores, eu falo que comecei a fazer prospecção, fiz um teste com uma equipe, acabou que não deu certo, então voltei para mim, mas aí deixei de lado, enfim. Mas esses dois clientes que vieram não vieram diretamente pela prospecção ativa, mas vieram muito pelo meu posicionamento, pelo conteúdo que eu já criei ali, por tudo que eu já tinha produzido, né, tanto de marcas mesmo que eu tinha criado já sozinho ou em parceria com o Casal Rocha, que é um estúdio que a gente trabalha em parceria há muito tempo. Então, deixar a casa arrumada, digamos assim, foi o que me facilitou e me possibilitou a fechar esses contratos. O primeiro deles, como eu falei, foi esse da Liriane Schmitz. Ela tem uma clínica na Califórnia e ela está passando por um momento de crescimento e também de conseguir institucionalizar a marca, né? Trazer a personalidade dela, algo que ele já tem no dia a dia. As pessoas que vão lá na clínica já sentem essa diferença, mas eles têm problema e dificuldade em conseguir demonstrar isso na rede social ou qualquer outro tipo de conteúdo, né? Então, quando a gente estrutura a marca e diretamente ela vai impactar na comunicação, isso fica muito mais claro, é muito mais fácil de você conseguir desenvolver qualquer tipo de ação para sua marca, porque você sabe quem você é, você sabe o que você faz, para quem faz, como faz, o impacto que isso vai gerar para essas pessoas. Então a gente está no processo já de estruturação de identidade,
já passamos pela primeira parte, que é o posicionamento, definimos o protocolo de posicionamento dela, a gente sugeriu mudanças de naming, trouxe alguns insights também de coisas que ela pode fazer para poder fomentar esse conceito que a gente está trazendo de brasilidade, de proximidade, de aconchego, tudo isso que é muito normal aqui no Brasil. Por exemplo, aqui você tem uma consulta para você conversar com você, o profissional, né? Conversar com você, entender a sua queixa, o que você imagina, o que te trouxe até ali, é muito normal. Lá nos Estados Unidos não tem. É uma cultura muito fria, muito de esteira, digamos assim, né? Eles não tratam você de forma personalizada. Você chega, escolhe o que você quer, vai lá, 15 minutinhos, aplicou, próximo. Então é algo que eles sentem, o público local sente necessidade, e a clínica da Liriane é o lugar que faz isso de forma natural, mas a gente vai trazer de forma intencional agora para a marca através desse projeto. Então, até o final do mês, acredito, a gente já está com a identidade pronta, o direcionamento verbal também vai estar incluso ali, o direcionamento visual. Então, a gente está alinhando algumas coisas, em breve vai estar pronto esse projeto também. Eu compartilho melhor com vocês ou aqui ou no Instagram, enfim. O segundo é uma clínica aqui do Brasil, de uma harmonizadora também, aqui de Minas Gerais. Esqueci o nome da cidade, acho que é Araxá. Minas Gerais, isso. E ela está num momento também de crescimento, expansão. Hoje ela aluga uma sala dentro de uma clínica, mas ela vai construir o próprio espaço. Então, ela junto com o marido, que é advogado, que também auxilia ela ali, compraram um terreno e estão construindo essa clínica, mas ela queria trazer um nome específico, um nome mais institucional. Ela não queria que a clínica tivesse o nome dela, porque geralmente é assim, né? Os profissionais da harmonização, quando vão abrir um negócio, elas usam o próprio nome porque as pessoas conhecem elas primeiro. Mas como essa segunda cliente, a Ana Luísa, ela quer trazer outros profissionais de outras especialidades para poder complementar os serviços que ela oferece. Então, até sublocar sala também. Então, para dar essa liberdade também e essa facilidade do profissional conseguir sublocar ali uma sala no espaço dela e poder usar ali o nome dele, né, para divulgar, porque a pessoa chega lá, tá o nome da clínica institucional, mas não tá o nome da profissional Ana Luísa. Então é mais fácil até para ela conseguir sublocar por esse sentido. Então ela vai construir toda a clínica, vai ter esse espaço para sublocar, em cima vai ser uma clínica completa ali, onde ela vai atender, enfim, a gente também está desenvolvendo o nome dessa clínica. A gente está na primeira etapa ainda, segunda etapa, né? Porque a primeira etapa a gente faz as imersões para entender a estrutura do negócio, a personalidade, comunicação e tudo mais. E a partir disso a gente começa a desenvolver o protocolo de posicionamento, que é essa etapa que a gente está. A Ana Luísa apresenta semana que vem, dia 26. Eu estou olhando para cima aqui que eu estou vendo o quadro que eu tenho anotado. Isso, dia 26 a gente apresenta o protocolo de posicionamento para alinhar com ela, e a partir daí a gente passar para a parte da identidade visual. Então esses foram os dois primeiros grandes contratos para clientes do nicho de harmonização. A Liriane eu fechei por R$20 mil. Posicionamento, a gente teve ali uma sugestão de name, mas foi algo bem sutil assim, porque a Liriane usa o nome dela, então a gente só adaptou, né? Porque como os clientes dela são americanos, o nome Liriane, por ele tem muitas letras e tem muitas vogais, assim, a estrutura dele pro americano é difícil de falar, então eles pronunciavam errado quando falavam o nome completo, e geralmente chamam ela de Liri. Então a gente adaptou e se apropriou disso, né? A gente reduziu para Liri e manteve o sobrenome e acrescentou uma classe lá dentro da tagline dela, porque eles também vão oferecer um espaço, um ecossistema de cuidado como um todo. Então a gente vai ser uma clínica de estética, vai ser Liri Schmitz Aesthetic and Wellness, que a gente vai proporcionar eventos, vai proporcionar espaço, alguma sala ali de bem-estar, para a pessoa relaxar. Então a gente quer fazer do ambiente esse lugar acolhedor, esse lugar que as pessoas se sintam conectadas umas com as outras também. Como a gente aqui no Brasil já faz isso muito naturalmente, para eles vai ser fácil de fazer, né? Então o da Liri foi isso, a gente fechou o posicionamento, identidade verbal e visual, e essa sugestão de name, que acabou que eu nem cobrei, né? Porque como surgiu naturalmente ali, entrou como um brinde. E no da Ana Luísa, a gente fechou o posicionamento,
o name e identidade visual apenas, para ela começar agora. Porque como está investindo muito alto, a gente negociou ali e chegou no valor de R$15.000 para poder fazer todo esse projeto. Então, a gente tem aí basicamente entre imersões e as apresentações da parte de identidade, que é a última etapa, basicamente 2 meses. E depois disso eu ainda mantenho ali 3 meses de acompanhamento com o cliente, dou direito a uma reunião com ele para a gente poder tirar algum tipo de dúvida específica sobre como aplicar a marca, se quiser conversar com o arquiteto, com a equipe, enfim. Então tenho ainda 3 meses ali de acompanhamento para poder dar esse suporte de implementação da marca, né? Então está sendo muito bom os processos, né? Está sendo tudo muito proveitoso, está sendo leve para as clientes, né? Elas comentaram isso. A Liliane e o João, eles participaram juntos, como são sócios, eles estão passando por todas as etapas juntos. A Ana Luísa está tocando sozinha, mas todos eles relataram que está sendo muito bom. A primeira etapa, né, que são as imersões, que basicamente eu faço um monte de pergunta ali, formatada estrategicamente dentro do meu método de construção de marca, para entender o negócio, entender sobre a audiência, os valores, e entender da história, extrair essa personalidade também do cliente. E muitas vezes são perguntas que acabam esbarrando em coisas pessoais, né? Então, você manter esse clima agradável e leve é muito melhor, porque a pessoa se sente mais à vontade para responder. Quanto mais fiel forem as respostas, melhor vai ser o resultado da construção que a gente fizer, né? Então, graças a Deus está sendo muito bom. Todas elas estão gostando do processo, estão animadas, estão bem ansiosas, né? Com expectativa alta. Isso é bom porque a gente, pelo menos eu prezo muito por entregar um trabalho acima do que é o esperado. Então, desde o posicionamento que a gente já apresentou, eles gostaram muito, se identificaram, que é o principal. O da Ana Luísa a gente vai apresentar ainda, mas já tem algumas ideias ali que eu estou conversando com ela para alinhar. Mas de projeto que a gente está rodando aqui do estúdio, de fato, é isso. Esses 2 primeiros. Então, o que eu posso deixar aqui de conselho para vocês, tendo como experiência, como base a minha própria experiência, né? No começo vai parecer não, é muito difícil. Você não vai conseguir fechar o teu primeiro grande cliente no primeiro mês, por exemplo. Pode ser que aconteça, pode, é exceção, mas sei lá, vai que você nasceu virado para a lua. Mas a regra é construção. Você tem que construir autoridade, tem que construir casca, tem que fazer reunião pra caramba para refinar o teu script de venda, né? A tua proposta, a forma como você conversa, como você contorna objeção, a forma como você fala mesmo, sabe? A tua postura em reunião, tudo isso, a tua entonação, tudo isso você vai, nos nãos que você vai recebendo, ou nos clientes errados, né? Os leads errados que você vai abordando, tudo isso serve para você se estruturar. Então, quando chegar um cliente ideal, você vai estar preparado para lidar com ele, você vai conseguir passar segurança e vai conseguir mostrar que você é a solução ideal para ele. Era exatamente você que ele estava procurando, porque você tem tudo que ele precisa, entende ele, como se você já se conhecesse há anos, porque você entende tão profundamente o teu tipo de cliente ideal, que parece que você está fazendo uma leitura da vida dele. Então, quando você chega nesse nível, você está começando a entender como é que é o jogo. Empreender é muito mais sobre você saber vender do que sobre você saber fazer tecnicamente, de fato, sabe? Então, por isso que eu bato aqui nessa tecla aqui no podcast, porque a parte técnica você com certeza já sabe. Às vezes é até melhor do que eu tecnicamente no design, ou até em estratégia, por exemplo. Mas se você não souber como envelopar isso e vender e tornar atrativo para que as pessoas desejem comprar, fica difícil manter o negócio, né? Então, desde o começo é importante, é essencial que você tenha essa cabeça de construir uma mínima base ali comercial, para que você tenha a rotina de prospecção, para você entender o que funciona, o que não funciona, levar para reunião, entender, saber como qualificar esse lead, né? Para você também não perder muito tempo à toa em reunião. Mas no começo faz parte, tudo isso faz parte. Paralelo a isso, eu também continuo fazendo projetos com o Casal Rocha, em parceria. Eles me contratam para liderar alguns projetos lá também, para harmonizadoras. Então,
Estou fazendo um projeto muito maneiro, inclusive, bem interessante, de um casal que não são de harmonia. Na verdade, a esposa é harmonizadora, a Sanauá, e o Diego, ele é sócio junto com ela, trabalha na parte de gestão, mas eles têm um ecossistema bem completo, assim, tem clínica, tem a parte educacional, a gente está desenvolvendo a marca pessoal da Sanauá, desenvolveu a marca pessoal do Diego, e agora a gente está na etapa de construção da marca educacional, ajudando eles a organizar ali a casa, né? Então está sendo bem interessante, aprendendo muita coisa também, porque como eles são gestores de fato, muito do que a gente conversa ali nas imersões já dá para entender um pouco dessa visão de como estruturar, o que eu devo me preocupar de fato ali dentro do negócio, o que é mais importante, onde é que eu devo investir mais energia, o que eu devo organizar minimamente para poder conseguir vender, né? Porque empresa tem que ter lucro. Se você não tem lucro, então ou você está pagando para trabalhar ou você é uma ONG. Empresa basicamente tem que ter lucro, senão a coisa não funciona. Então é importante você entender esses conceitos. Se você não tem cliente agora, ou não sei, se por algum motivo você não consegue criar conteúdo, prospectar, enfim, busca aprender um pouco sobre isso, cara. Tem livro pra caramba sobre venda, aqui no YouTube mesmo, Spotify, Deezer, enfim. Tem muito conteúdo sobre empreendimento, venda e gestão de graça que você pode aproveitar e consumir, sabe? Quanto antes você conseguir desenvolver essa skill, o maior beneficiado vai ser você. Que aí você pode abrir teu estúdio ou trabalhar sozinho, como no meu caso aqui. Eu acho que eu já falei isso nos episódios anteriores. O meu desejo, quando eu abri o estúdio, não é construir uma mega estrutura com, sei lá, escritório presencial, equipe gigante, não. Eu não quero isso. Eu abri justamente para conseguir tocar os meus projetos da forma que eu enxergo que seja a melhor forma, né, dentro, lógico, de uma estrutura de metodologia de construção que é validada, enfim, eu faço parte do Marcados, para quem conhece o André Luna, então a minha base de branding vem de lá. Muito do que eu uso na minha metodologia eu extraí do Marcados e adaptei ali para o que o mercado necessita, no mercado da harmonização. Então, no meu caso, eu quero trabalhar do meu jeito, conseguir atender os clientes que eu achar interessante, cobrar um valor bom por isso e não ter essa correria de prazo, sabe? Tipo agência, essa coisa insana de trabalho em cima de trabalho em cima de trabalho, não. Eu resolvi empreender justamente para sair desse sufoco, para poder ter uma vida mais tranquila, tanto financeiramente quanto de rotina também, né? Então, mas se você quiser chegar nesse lugar também, sabe, tem que estar muito alinhado com aquilo que você quer. Se você quer trabalhar sozinho, tocar seus clientes ou quer ter uma mega estrutura, maravilha. Mas ambos os casos você precisa ter essa mínima estrutura de gestão. Gestão de primeiro venda, depois prospecção, saber lidar com lead, CRM, financeiro também. Agora, quando estou começando a entrar em contratos maiores, eu estou já me atentando para saber o que eu preciso fazer, questão de imposto, organizar, enfim. É tudo muito novo para mim também. E é interessante porque eu tô aprendendo na prática, né? Eu tô tentando compartilhar isso aqui com vocês também. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar por hoje. Me diz aí o que você achou, ficou legal essa estrutura de som, não sei, eu tô testando aqui, tô gravando no OBS, não sei como é que vai ficar. Vou editar alguma coisa ainda, mas acho que em vídeo é melhor, né? A gente se conecta mais fácil do que só ouvir. Então, mas ainda dá para ouvir se quiser ouvir quando faz alguma coisa, sei lá, tá na academia, tá lavando a louça, enfim, tem a versão do Spotify, no Deezer, e se quiser assistir em vídeo também, agora a gente tá aqui no YouTube. Beleza? Obrigado pela audiência, obrigado por ter me acompanhado até aqui. Me diz o que você tá achando aí dos conteúdos, se tá te ajudando de alguma forma, se você tem algum tipo de dúvida em relação ao mercado criativo, a como iniciar no empreendimento, se você quer isso, se você quer ser um profissional de bastidor também, enfim. Todas essas etapas da cadeia são importantes, né? Porque se todo mundo empreender, ninguém vai conseguir ter equipe ou ter profissional para poder desenvolver um trabalho ali, né? Então todo mundo é importante nessa cadeia. Então me diz aqui o que você está achando. Mais uma vez deixa o like, se inscreve aqui no canal também, aqui no YouTube, Spotify, no Deezer. E até a próxima. Um abraço.